Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um vídeo no canal Espírita Cristão, agradecendo a todos vocês que têm prestigiado o canal. Já chegamos a 5.429 inscritos, crescendo dia após dia. Ajude-nos divulgando o canal, convidando companheiros espíritas e simpatizantes a se inscreverem no canal. E vocês, quem desejar, também pode apoiar o canal, está aí na descrição do vídeo como fazê-lo. Antes da abordagem de hoje, quero divulgar aqui um filme que será exibido amanhã no YouTube, na TV Espírita Nosso Lar. Conversa com os Espíritos. Estamos aqui fazendo essa divulgação em parceria com esse canal, com a TV Espírita Nosso Lar. E prestigiem o filme amanhã às 17 horas, filme inédito na TV Espírita Nosso Lar no YouTube, ok? Bem, esses dias, ontem, completaram-se 10 anos da tragédia na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que promoveu a desencarnação de 242 jovens. E, esses dias, um companheiro de Dores do Rio Preto, o companheiro Jonathan, nos sugeriu que gravássemos um vídeo comentando a tragédia na ótica espírita. E ontem, minha filha Ângeles, que coordena o Clube do Livro Espírita aqui vinculado ao canal, também me falou: pai, grava alguma coisa, porque o pessoal está comentando e quer saber o que a doutrina espírita fala. Eu escolhi um artigo de um notável companheiro espírita, Gerson Simões Monteiro, do Rio de Janeiro, um estudioso, um escritor. Ele escreveu um artigo sobre a tragédia de Santa Maria da Boate Kiss e eu quero refletir com vocês. Antes, porém, dizer o seguinte: a doutrina espírita nos oferece uma leitura profunda da realidade. É claro que diante de uma tragédia dessa natureza, o primeiro sentimento nosso de empatia é de profunda solidariedade. Eu tenho filhos e sempre que vejo uma tragédia que envolve jovens, a primeira coisa que eu penso: meu Deus, se fosse com meu filho. Então, ao fazer uma abordagem espírita, como o companheiro Gerson fez no artigo, pode parecer até uma insensibilidade diante de uma tragédia dessa, que já conta 10 anos. Porque para um pai, uma mãe que perde seu filho, a dor é quase atemporal, né? Basta lembrar do fato, porque a mente funciona assim, ela é atemporal, que a pessoa já sofre. Então, eu queria dizer que essa análise espírita não pode ser feita sem a nossa solidariedade com as famílias, mas também um dever reflexivo diante das leis soberanas da vida. E é assentado nessa lei que nós faremos a abordagem. O artigo do companheiro Gerson intitula-se As coincidências do incêndio da Boate Kiss e o Holocausto. Então, trata-se de um tema polêmico, de uma análise muito séria, para a gente analisar junto, concordando, discordando. Jesus diz que cada um é dado conforme as suas obras. O apóstolo Paulo fala que o que semeamos, ceifamos. E os espíritos repetem que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Dentro dessa ideia de lei de causa e efeito, diante de grandes tragédias coletivas, sempre nós nos deparamos com essa concepção da lei, né? Com essa análise, com essa reflexão séria de que nós lançamos ao mundo nossas ações e mais cedo ou mais tarde recebemos o reverberar dessas nossas ações. Então é dentro dessa ótica, desse paradigma, desse prisma, desse conceito doutrinário espírita que analisaremos por que 242 jovens dentro daquela tragédia. É dentro da ótica da lei de causa e efeito. Mas é para analisarmos juntos, né? Por que Deus permite? Por que tantos outros não passam por isso? Por que tantos outros têm até livramentos? De repente estão para ir a uma festa, a uma viagem e são retirados daquilo e não passam por aquilo. Existe algo, indubitavelmente, à luz da espiritualidade nessas questões. Mas, repito, deixamos aqui a nossa profunda solidariedade a todos esses pais, essas mães, esses familiares, esses amigos
que perderam, entre aspas, porque ninguém perde ninguém, nós perdemos objetos, mas que provisoriamente perderam o contato com esses irmãos, embora eles possam vir nos contatar pela faculdade mediúnica, pelas experiências oníricas, e eles prosseguem vivos, porque a vida é muito maior do que a desencarnação. Mas escreveu o nosso companheiro, nesse artigo intitulado As Coincidências do Incêndio da Boate Kiss e o Holocausto. Após assistir pela televisão às cenas do incêndio na Boate Kiss na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, no dia 27 de janeiro de 2013, eu ia gravar esse vídeo ontem, mas não tive tempo, ontem que completaram-se 10 anos, então estou gravando hoje. Orando pelos desencarnados, pelos feridos e todos os seus parentes que ficaram, um amigo espiritual me disse tratar-se de, abre aspas, rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Então, o Gerson, o autor, estava orando por todos os envolvidos na tragédia quando um espírito disse a ele, trata-se de um rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Diante dessa revelação, refleti. Quem sabe se os espíritos que desencarnaram na Boate Kiss por inalação de fumaça tóxica não foram aqueles que conduziram nossos irmãos judeus, poloneses e russos para morrerem na câmara de gás e nos fornos crematórios dos campos de concentração durante a Segunda Grande Guerra Mundial? Então ele analisou, será que não se trata de alguns espíritos que estavam na nefasta experiência da Segunda Grande Guerra Mundial? Pois bem, vejamos as coincidências se encaixando em relação à intuição recebida sobre a causa da dolorosa tragédia. Primeira coincidência. Incêndio em boate no Rio Grande do Sul gerou o mesmo gás usado por nazistas. Vejamos a notícia veiculada pelo Info Online Notícias no dia 30 de 1 de 2013. São Paulo, o incêndio de domingo 27 na Boate Kiss em Santa Maria liberou cianeto, a mesma substância usada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial para matar judeus e outros prisioneiros em câmaras de gás. O número de mortos já chega a 235 e os de hospitalizados a 143. Na época, no dia da reportagem, não sabia ainda o total de vítimas. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o diretor médico do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Anthony Wong, afirmou que essa substância é um dos venenos mais letais que existem. O gás cianeto é o princípio ativo do Zyklon B, usado pelas tropas de Adolf Hitler no Holocausto. Ele é capaz de matar as células rapidamente ao impedir que elas produzam energia. O texto é longo, eu vou pinçar alguns fragmentos, mas o texto do companheiro Gerson, mas pode ser lido na internet, no Correio Espírita, tá? correioespírita.org.br, as coincidências do incêndio da Boate Kiss e o Holocausto. Bem, então primeiro tópico, primeira coincidência, Segunda coincidência, em 27 de janeiro, data da ocorrência do incêndio na Boate Kiss, comemora-se o Dia Internacional em homenagem às vítimas do Holocausto. Outra coincidência que me chamou a atenção foi o fato de no dia 27 de janeiro se comemorar o Dia Internacional do Holocausto. A data foi escolhida pela Assembleia Geral da ONU, não por acaso. Neste dia, as tropas soviéticas libertaram o campo de concentração na cidade polonesa de Auschwitz, que era uma verdadeira fábrica da morte para os presos, na sua maioria judeus. Em Auschwitz foram assassinadas cerca de 1,5 milhão de pessoas. Destes, 150 mil eram poloneses, 100 mil russos e mais de 1 milhão judeus. Samuel Pizar, um ex-prisioneiro, diz que o campo era um inferno na terra. O porquê das expiações coletivas? Prossegue o companheiro Gerson escrevendo. Agora, como aplicar o ensinamento do Cristo às mortes coletivas que aconteceram na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no interior do estado do Rio Grande do Sul, em incêndio ocorrido no dia 27 de janeiro de 2013?
ceifando a vida de cerca de 240 jovens pela inalação de fumaça tóxica ou por queimaduras, enfim. Como explicar todos esses e muitíssimos outros fatos dramáticos sob a ótica da justiça divina? Aí ele diz, para melhor entendermos a questão das expiações coletivas, esclarece o espírito Clélia Duplantier em Obras Póstumas, que é preciso ver o homem sob 3 aspectos, o indivíduo, o membro da família e finalmente o cidadão. Sob cada um desses aspectos ele pode ser criminoso ou virtuoso. Em razão disso, existem as faltas do indivíduo, as da família e as da nação. Cada uma dessas faltas, qualquer que seja o aspecto, pode ser reparada pela aplicação da mesma lei. A reparação dos erros praticados por uma família ou por um certo número de pessoas é também solidária, isto é, os mesmos espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar suas faltas. A lei de ação e reação, nesse caso, que age sobre o indivíduo, é a mesma que age sobre a família, a nação, as raças, enfim, o conjunto de habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Tal reparação se dá porque a alma, quando retorna ao mundo espiritual, conscientizada da responsabilidade própria, faz o levantamento dos seus débitos passados e, por isso mesmo, roga os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Ele prossegue com o artigo, cita depois uma outra tragédia coletiva acontecida em Niterói, a tragédia do circo, que eu posso gravar um outro vídeo depois, se vocês desejarem, comentando em que várias pessoas, mais ainda, foram reunidas dentro de um circo que pegou fogo e as pessoas eram devoradas ali pelas feras, pelos leões que se soltaram e queimadas pelo fogo. Foi uma tragédia terrível. E ele comenta que há uma mensagem recebida por Chico Xavier abordando a questão, falando quem eram aqueles espíritos que ali estavam. Bem, me recordo aqui que quando Jesus ia para a cruz, na Via Crucis, as mulheres de Jerusalém, algumas mulheres choravam diante da cena terrível do processo de crucificação. Jesus é profundamente agredido, ferido e até ser crucificado. E naquele momento na Via Crucis, no caminho para a cruz, ele olha para aquelas mulheres e diz assim: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vossos filhos. Toda vez que nós escolhemos o caminho da maldade, da crueldade, do mal, nós estamos fazendo o caminho rumo ao sofrimento, porque a lei divina dá a cada um conforme as suas obras. Todos nós estamos inclusos nesses processos, daí tantas tragédias, tantas dores na Terra. Então, em todas as tragédias coletivas, esse é o eixo. Não podemos afirmar categoricamente que aqueles jovens, os 242 jovens, estavam lá no processo do nazismo, tenebroso do nazismo, mas numa análise geral, em todas as tragédias existem grupos de espíritos nas tragédias coletivas respondendo, fazendo a colheita de semeaduras do passado, dentro dessa lei de causa e efeito. E aqueles que vão optando pelo bem ao longo das reencarnações vão conseguindo se libertar desse jugo pesado da maldade, já que optaram pelo caminho do amor. Por isso que Jesus disse que ele apresentava o jugo suave, que é o jugo do amor. Toda vez que amamos, que servimos, que ajudamos, nós nos plenificamos de paz e até de livramentos, porque não temos por que passar. Mas toda vez que nós optamos pelo caminho da maldade, mais cedo ou mais tarde, nós seremos alcançados pela lei, não como castigo que parece uma punição, mas como processo reeducativo de despertamento espiritual, dissolvendo a couraça do ego, que é a causa central de toda maldade. Não podemos brincar com a vida, não podemos jogar com a vida, porque estamos sempre cuidados pela lei, que nos quer cada vez melhores. Fecho o vídeo novamente dizendo: tenho filhos. Toda vez que vejo uma tragédia assim,
eu penso naqueles pais que perderam seus filhos e sentimos compaixão, solidariedade, tristeza mesmo, né? Mas não podemos negar que existem leis divinas, né? E todos nós, nossos filhos, conhecidos, desconhecidos, estamos inclusos nessas leis. E que o caminho do bem é o caminho da felicidade. Espero ter trazido alguma reflexão, né? E a minha vibração fraterna a esses irmãos todos desencarnados dentro desse processo, e que prossigam suas jornadas, que reencarnem se revitalizando, se fortalecendo, e também aos familiares que sofreram. Foi uma tragédia que fez todo o Brasil sofrer, gerando essas reflexões também, porque as tragédias coletivas nos trazem reflexões profundas sobre o sentido maior da vida. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário, apoie o nosso canal, prestigie aí, precisamos alcançar 6.000 inscritos, ok? Eu sou Rossano Sobrinho e prosseguimos aqui no canal refletindo e estudando com todos vocês. Jesus nos guarde e abençoe.